Trópico de Câncer, Henry Miller, em 1934. É uma prosa autobiográfica que descreve a vida de Henry Miller em Paris nos anos 1930. O protagonista é um escritor americano pobre que leva uma vida devassa. Dedica-se à criação artística, reflete sobre o sentido da existência, do amor, da arte e da sexualidade. O livro é cheio de cenas naturalisticamente vívidas, reflexões explícitas e crítica dura à sociedade americana. O romance foi proibido por quase 30 anos nos países de língua inglesa por causa das cenas explícitas e da crítica à moral burguesa. Nós, Yevgeny Zamyatin, em 1920. A ação se passa em uma sociedade totalitária do futuro onde as pessoas vivem sob controle constante, são chamadas de números e são privadas da liberdade pessoal. O protagonista, o engenheiro 503, constrói a nave espacial integral destinada a conquistar outros planetas e impor a eles a ideologia do Estado Único. Mas ele se apaixona pela revolucionária I-330, que o envolve em uma conspiração contra o sistema. Gradualmente, 503 começa a duvidar da correção da ordem existente. Porém, a revolta fracassa. O protagonista é submetido a uma operação cirúrgica e volta a ser um cidadão obediente. Foi proibido na URSS, Alemanha, EUA, Espanha e China. Gordura Azul, Vladimir Sorokin, em 1999. O romance é uma anti-utopia satírica, onde se entrelaçam história alternativa, ficção científica e grotesco. No ano de 2068, cientistas russos clonam Tolstói, Dostoiévski, Chekhov e outros escritores para obrigá-los a criar uma nova literatura. Esses clones produzem a gordura azul, uma substância mística capaz de manipular o tempo. Ao mesmo tempo, no romance está presente uma Rússia alternativa de 1954, onde o poder pertence a Stalin e Hitler, unidos em um único regime totalitário. Como resultado de intrigas e conspirações, a gordura azul se torna o centro da luta entre serviços secretos, gênios literários e líderes totalitários. O romance está cheio de cenas absurdas e provocativas, humor grosseiro e violência parodiando a ideologia soviética e o culto à personalidade. Proibido na Rússia e na Bielorrússia. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, em 1953. A ação se passa no futuro, onde os livros são proibidos e os bombeiros os queimam. O protagonista Guy Montag trabalha como bombeiro, mas aos poucos percebe o valor dos livros. Ele conhece a garota Clarice, que o faz refletir sobre o sentido da vida. Sob a influência dessas reflexões, ele começa a ler livros proibidos. A esposa o denuncia e Montag é forçado a fugir. Ele encontra uma sociedade de pessoas livres que decoram os textos para preservar o conhecimento. No final, a sociedade é destruída pela guerra, mas permanece a esperança de renascimento da cultura. O romance foi criticado por criticar a censura, a religião, a política e a violência. Foi proibido nos Estados Unidos, União Soviética, China e Emirados Árabes Unidos. Almoço Nu, William Burroughs, em 1959. O romance apresenta episódios fragmentados da vida do dependente químico William Lee, viajando entre os EUA, o México e o país fictício do Pentágono. A trama não é linear, consiste em fluxo de consciência, cenas caóticas, perversões e personagens grotescos e imagens satíricas do poder. Burroughs escreveu o romance sob influência de drogas e criou o primeiro texto aberto da história que pode ser lido em qualquer ordem. O romance se tornou um dos livros mais escandalosos do século XX por causa da descrição explícita da drogadição, da violência e da sátira à sociedade. Foi proibido nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e África do Sul. Matadouro 5, Kurt Vonnegut, em 1969. O protagonista Billy Pilgrim é um soldado americano que sobreviveu ao bombardeio de Dresden em 1945. Depois da guerra, ele sofre de síndrome pós-traumática e afirma que viaja no tempo. Billy afirma que foi sequestrado por extraterrestres que o ensinam que o tempo é não linear. Tudo acontece ao mesmo tempo e a morte não tem importância. O romance é uma mistura de autobiografia, fantasia e sátira, na qual Vonnegut condena o absurdo da guerra e o impacto da violência na psique humana. Foi proibido nos Estados Unidos, Turquia, Letônia e Reino Unido. A Revolução dos Bichos, George Orwell, em 1945. O fazendeiro Sr. Jones trata mal seus animais e eles decidem fazer uma revolução. À frente ficam os porcos que criam uma nova sociedade baseada nos princípios da igualdade, mas gradualmente o porco Napoleão toma o poder em suas mãos, impõe regras rígidas e transforma a fazenda em um estado totalitário. O lema "Todos os animais são iguais", com o tempo muda para "Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros". O romance é uma alegoria da revolução na URSS e da transformação das ideias socialistas em ditadura. Foi proibido na URSS, China, Cuba, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.
Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, em 1932. A ação ocorre em um mundo futuro onde a sociedade é controlada por meio da genética, do consumo e dos divertimentos. As pessoas são criadas em incubadoras e divididas em castas desde a infância e educadas no espírito da felicidade através do consumo. Para evitar o sofrimento, os cidadãos tomam soma que suprime quaisquer emoções negativas. A arte, a religião, as relações pessoais foram abolidas. O protagonista Bernard Marx está insatisfeito com o sistema e traz da reserva o selvagem John que admira Shakespeare e a cultura tradicional. Porém, ele não consegue se adaptar ao novo mundo e acaba se isolando. O romance critica o hedonismo dos tecnocratas e a perda da liberdade em troca do conforto. Foi proibido na Irlanda, Austrália, EUA, Índia e China. Psicopata americano, Brad Easton Ellis, em 1991. O protagonista Patrick Bateman, um jovem banqueiro bem-sucedido de Wall Street, vive em um mundo de roupas caras, restaurantes de elite e conversas vazias. Porém, por trás da fachada da vida perfeita, se esconde um maníaco assassino cometendo crimes horríveis, assassinatos e torturas. O livro é uma sátira da cultura consumista dos anos 1980, onde os valores materiais substituíram os sentimentos humanos. Até o fim, permanece incerto se os assassinatos são reais ou apenas fruto da imaginação de Bateman. Foi proibido na Alemanha, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. O Senhor das Moscas, William Golding, em 1954. Um grupo de colegiais britânicos acaba em uma ilha deserta após um acidente de avião. Eles tentam criar uma sociedade, mas sem adultos tudo se transforma em caos. Gradualmente os meninos se tornam selvagens, matando uns aos outros. O clímax é a caça a Ralph, mas eles são salvos pelo aparecimento de um militar adulto. O romance mostra como a civilização se destrói quando se retiram suas restrições externas. Foi proibido nos Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes Unidos e Turquia. Norwegian Wood, Haruki Murakami, em 1987. O protagonista Toru Watanabe recorda sua juventude em Tóquio dos anos 60. Seu melhor amigo Kesuke se suicida, o que o aproxima de sua ex-namorada Naoko, uma garota frágil e depressiva. Ela é internada em uma clínica psiquiátrica e Toru conhece a energética e amante da liberdade Midori que se torna seu oposto. Ele se divide entre o passado e o futuro, o amor e a solidão. O romance é cheio de temas de morte, depressão, perda, sexualidade e amadurecimento. Foi proibido na China, Coreia do Sul e EUA. O retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde, em 1890. O jovem belo Dorian Gray torna-se a musa do artista Basil Hallward, que pinta seu retrato. Sob a influência do cínico Lord Henry Wotton, Dorian deseja permanecer eternamente jovem e que seja o retrato a envelhecer. O desejo se realiza. Dorian leva uma vida devassa e corrupta enquanto o retrato escurece e se deforma, refletindo seus pecados e vícios. No final, percebendo sua depravação, Dorian apunhala o retrato, mas morre ele mesmo e a pintura retorna ao estado original. Foi proibido no Reino Unido, Irlanda e China. 120 Dias de Sodoma. Donatien Alphonse François de Sade, escrito em 1785 e publicado em 1904. 4 aristocratas ricos e depravados, um duque, um bispo, um juiz e um banqueiro, se reúnem em um castelo isolado onde sequestram e estupram jovens vítimas. Eles seguem um rígido sistema de devassidão, aumentando a cada dia as torturas e o sadismo. A história consiste em 4 partes, cada uma dedicada a diferentes níveis de perversão. O romance é inacabado, pois foi escrito na Bastilha antes da prisão de de Sade. O livro representa uma filosofia do absoluto, do amoral rejeitando a moral e as leis. Este romance, um dos mais escandalosos da história, foi proibido em muitos países, por exemplo, na França, Reino Unido, Alemanha, EUA, Rússia e Austrália. A origem das espécies. Charles Darwin, em 1859. Nesta obra, Darwin fundamenta a teoria da evolução por seleção natural. Ideias principais do livro. Todas as espécies de seres vivos descendem de ancestrais comuns. A seleção natural é o principal mecanismo da evolução. Sobrevivem aqueles que melhor se adaptam. As mudanças ocorrem gradualmente ao longo de 1 milhão de anos. A adaptação das espécies explica sua diversidade. O livro causou escândalo por causa das contradições com as visões religiosas e foi proibido em muitos países. Lolita. Vladimir Nabokov, em 1955. O protagonista é um homem inteligente, mas mentalmente instável, obcecado por meninas jovens e galhos. Ele se apaixona pela Lolita de 12 anos e entra com ela em relações complexas e manipulativas. Após a morte da mãe dela, Humbert se torna seu tutor e começa a viajar com a menina pela América, mantendo-a em cativeiro psicológico. Porém, com o tempo, Lolita se afasta dele e foge com outro homem misterioso. Humbert, decidindo se vingar, o rastreia e o mata pelo que é preso e em breve morre na prisão. Lolita morre no parto. O romance provocou um escândalo mundial por causa de seu tema, embora o próprio Nabokov não justificasse o comportamento do protagonista. Foi proibido na França, Reino Unido, Argentina, Nova Zelândia, China e Rússia.